para orarmos então. Glória a Deus. Chega aqui, Zé. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer, Senhor, pela generosidade da igreja toda, dos irmãos, todas as famílias que têm participado generosamente com as suas dádivas. E te pedimos agora também, Senhor, que a tua palavra que se cumpra também, Senhor, como tu sempre fazes. Possas multiplicar estas sementes grandemente na vida de cada pessoa aqui presente, Senhor. Abençoa o seu trabalho, os seus negócios, abençoa as suas famílias, Senhor. E neste momento em que muitos dos nossos filhos estão a ir para a escola, Senhor, que tenham sempre as necessidades todas supridas, que nada falte, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus, obrigado. E agora quero apresentar a vocês, vou chamar aqui o Rui e a esposa, a Leonor, podem vir aqui. E quero explicar a vocês o seguinte, o Rui e a Leonor, eles são da nossa família, ele é irmão da minha sogra, o número 2, é o segundo, né, da família, que é o mais e eles vivem nos Estados Unidos e quando eu saí, na altura quando eu saí da Igreja Maná, nós tivemos quase um mês na casa deles nesse ano e nós estávamos um pouco assim abatidos em baixo, eu e a Célia, e eles trataram-nos de uma maneira tão fantástica, levaram-nos também à igreja deles, eles são da Igreja Batista nos Estados Unidos e fizemos também parte de 3 dias numa conferência para pastores e aqueles dias foram um bálsamo para mim e para a Célia. Me ajudaram muito, me deram muita força e hoje com muita alegria eles estão aqui, sempre que lá vamos estamos sempre na casa deles, eles fazem o favor de nos receber, os nossos filhos estiveram lá também agora na casa deles durante este tempo. E eles e toda a sua família estavam preparados para nos receber lá, né? Lembram-se que a minha ideia era me ir embora e Deus proibiu e disse para ficar em Portugal. Então Portugal é para Jesus e é isso mesmo. Estamos aqui todos animados com isso e a prova está a vossa presença e muitos de irmãos não estão cá hoje, alguns estão de férias, outros estão a trabalhar. Mas glória a Deus por aquilo que Deus tem feito desde março com a nossa igreja. E o Rui, nessa altura, me fez ver várias coisas na palavra de Deus e não tenho problema nenhum de dizer que em algumas áreas que ele me mostrava pela palavra de Deus eu sabia que não estava correto e o Espírito Santo me ajudou a mudar e hoje olho para o Evangelho de uma maneira diferente e deve-se muito à oração dele também, ao esforço deles e aqueles pastores todos que estão lá na igreja, que são uma grande bênção. E hoje eu pedi ao Rui para dar uma palavra de exortação à igreja toda para fazer algo que é a menina dos olhos de Deus. É algo muito importante e ele é fantástico nisto. Ele dá 10-0 a cada um de nós, a mim também, na área da evangelização. E eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção. Amém? Então recebam o casal com muito amor, com muito carinho. Amém? Não sei se a Leonor quer dizer alguma coisa. Rui, estamos aqui para te ajudar. O português dele é assim um pouco igual ao meu, mas ele vai conseguir. Good morning, everybody. How's everybody doing? Good? Wait a minute, I gotta change the chip, right? Bom dia a todos. Agradeço o carinho. É uma bênção estar aqui. Nem só uma bênção, mas é um sonho vir aqui e ver vocês perante isto, saber o trabalho que está a começar a ser feito, porque isto tem início, não é? Tem um início para... não tem muito tempo aqui como a Igreja Lighthouse, mas tem seguido, sigo as pregações dele, talvez não todas, mas quase todas. Mas é uma bênção ouvi-lo falar da maneira que ele fala, com autoridade, mas autoridade não do Fidalgo, do pastor Fidalgo, mas sim com a autoridade da palavra de Deus. Estão aqui hoje, eu digo-lhe isto, a Bíblia tem que ser a nossa autoridade.
em fé e não só, e ações. Em toda a maneira, a Bíblia tem que ser a nossa autoridade. Quando você põe dessa maneira e olha para a Bíblia dessa maneira, não há aqueles, mas isto e aquilo. Porquê? Porque a Bíblia é a nossa autoridade. Amém? Com tudo isso, como o pastor Fidalgo disse, eu estou salvo. Estive a falar com a minha irmã esta manhã e disse, eu estou salvo há 28 anos. Mas nunca na minha vida de cristão eu notei tanta importância como agora, nestes últimos anos, sobre a evangelização. Como o pastor disse, a importância, eu digo assim, isto é o bater do coração de Deus. Evangelizar é importantíssimo. Eu não posso dizer que chegue para dar a importância a isso. E a minha mensagem de hoje, se eu conseguir passar essa importância para vocês e conseguir dar-vos um método que trabalha, eu não vou vos dar só um método que não está aprovado. Este método está aprovado e trabalha. Pessoas são salvas através do método que eu vos vou dar hoje. Não porque é a minha maneira, mas sim a maneira que a Bíblia ensina. E então, com isso, o nome da minha mensagem eu posso chamar que é o como, ou seja, a importância da evangelização e o como da evangelização. Desculpem o meu português. Vocês abrem as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Deixa lá ver se eu consigo manejar um mico e fazer o resto. Eu vou experimentar assim. Deixa lá. Ok. Aqui, em Apocalipse, capítulo 2, como vocês devem saber, estão 7 cartas escritas às igrejas. Mas muita gente tem medo de abrir o livro do Apocalipse porque acham tabu entrar por ali e ver coisas que não se entendem. Eu, para mim, da maneira que eu vejo o livro do Apocalipse, ou seja, o livro da Revelação, é nada mais, nada menos que revelar certas coisas para quem? Para só aqueles que têm estudos bíblicos? Não, é para os servos. E então eu vou ler aqui 7 versículos do capítulo 2 e depois vou explicar um pouco sobre o Apocalipse para dar a entender que isto realmente é para nós irmos e ver e aplicar para a nossa vida. Está certo? Versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Efésio, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isto é uma das cartas, naquela altura, que é ao Efésio, à igreja dos Efésios. Mas não é uma carta que muita gente agarra nestas cartas e determina um período de tempo para aquela carta. Não tem a ver nada com isso.
Claro que todas as igrejas podem tirar uma aplicação de cada carta e todos, se formos a verificar, temos todos os mesmos problemas, fazemos as mesmas obras. Por isso não é nada de estranho vir aqui e tirar e atualizar para esta igreja Lighthouse. Reparem, vou-vos mostrar 2 versículos aqui, logo nestas páginas, que diz o que é que o livro de Apocalipse é realmente. Olhem aqui no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos. Quem são os servos? Se uma pessoa que serve a Deus, é servo de Deus. As pessoas salvas são os servos de Deus. E então o propósito disto é para mostrarem. Não é para descobrir segredos. É para mostrarem. Agora saltem para o versículo 19. E diz: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Bem, se o meu português ainda vale alguma coisa, eu vejo aqui que se refere a coisas do passado, a coisas do presente e as coisas do futuro, correto? E então, com essa ideia na cabeça, podemos olhar para esta carta que eu acabei de ler e vamos verificar. Eu tenho a maneira de ler a Bíblia e ir ao pormenor do versículo, do capítulo, e verificar certas coisas que é aí que está o segredo de manter as doutrinas corretas. E muita gente, quando lê a Bíblia, salta por esses pormenores e apenas apanha aquilo que dá nas vistas, e às vezes trocado. Versículo 2. Eu nem vou orar, porque eu sei que o pastor Fidalgo já orou, por isso eu costumo orar, mas enfim, Deus me ajude. Versículo 2. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras. É óbvio que aquela igreja estava a fazer obras, estava a fazer alguma coisa, claro. E isso não tem a mínima dúvida. A maior parte das igrejas põe as pessoas a trabalhar em certa forma nas igrejas e ocupam-se nesses casos. E não está nada errado sobre isso. Há trabalhos na igreja que alguém tem que o fazer. E Deus reconhece essas obras. Mas eu quero trazer a vossa atenção para o que vem a seguir. E falem na tua paciência. E que não podes sofrer os maus. Por exemplo, há ordem naquela igreja. Não é qualquer um que, pronto, atua da maneira que quer ou verifica qual é o propósito da pessoa lá está dentro dessa igreja. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E a minha mensagem não é esta, mas eu, às vezes, quando vejo um coelho, eu tento ir atrás dele e sigo o rastro dele, e eu não posso resistir aqui porque a Bíblia diz assim: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. Ele não diz aqui que alguns são apóstolos e não o são, diz aqueles que são apóstolos e não o são. Reparem, este livro foi o último livro escrito na Bíblia, nos anos 96 depois de Cristo, mais ou menos nessa altura. O resto do Novo Testamento foi escrito à volta entre 73 e 76, nessa altura mais ou menos. Neste ponto, quando ele escreve a carta aqui ao Efésios, os apóstolos daquele tempo estavam praticamente todos mortos. Todos, excepto o João. O João foi o único que morreu natural. Entendem? Só, quando ele chega aqui, os apóstolos, se houvesse algum, era no sentido de ainda conseguiu viver aqueles dias, mas não, talvez a praticar a obra. Mas ele fala aqui em todos aqueles que se chamam apóstolos, eles chamam-los mentirosos. Não há apóstolo. Mas note que esta igreja pôs essas pessoas em prova. Não é só agarrar um título e agarrar-se àquele título. Tem que se provar que é realmente aquilo. Mas eu digo na minha coisa, no meu estudo, e dou a saber que neste dia hoje não existe apóstolos.
Esse foi um coelho que eu tentei ter debaixo do controle, mas vamos lá a seguir. No versículo 3 diz: e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Esta palavra que trabalhaste não é do passado. Eles estavam a fazer obras, mas este que se refere no versículo 3 é algo que eles faziam no passado e não se cansavam. E é essa obra que a minha mensagem espero que venha a trazer perante vós, a importância, porque Jesus vai a seguir e diz assim, no versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende e pratica as primeiras obras. A razão que ele fala assim, é desta maneira. Nós, quando vimos a Cristo, o nosso primeiro amor é Jesus Cristo. É o amor que a gente ganha por Ele. Nós, antes de ser salvos, podemos conhecer o que Jesus fez e tudo isso, mas não temos aquele amor que nos causa a fazer algo por Ele. Eu posso usar o exemplo de um homem e uma mulher, um amor um para o outro. Certas coisas são feitas, por quê? Por causa do amor. O amor provoca a nós atuar em certos sentidos. E é isto que esta igreja tinha no passado. E então Jesus diz assim, eu tenho algo contra ti. Ele está a querer tirar a atenção para eles e para eles lembrar que estavas aqui neste ponto e agora estás aqui em baixo, caíste. Arrepende. O que é arrepender? Arrepender, eu vejo tantas doutrinas falsas com esta palavra arrependimento, e realmente arrependimento é simplesmente uma mudança de coração, uma mudança de ideia. Se uma pessoa vai em caminho, vamos a ver que vamos a caminho do trabalho, eu arrependo-me, viro para trás e vou para casa. Está a entender? E aqui, estas pessoas não faziam aquele trabalho que Jesus estava a falar, e então por isso ele pede para arrependimento e voltem àquilo que eles faziam de antes. E eu vou-vos verificar, através das outras passagens, que esta obra era a evangelização. Esta obra é ganhar amor para Jesus, para podermos ganhar aquele fervor e a importância que a palavra de Deus nos dá para fazermos essa obra. Com tudo isto, olha, só vos eu tomei aqui uma nota, não está nas minhas notas, mas olha aqui no versículo 18 do capítulo 1. É Jesus a falar, e eu que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e o inferno. Quando você prega um evangelho às pessoas que não estão salvas, é como ter a chave da morte e do inferno, que é Jesus Cristo. Agora, fazê-lo é a parte mais difícil. Mas, o que eu vos vou mostrar agora é para que eu oro e peço que, e é o mesmo sentido que o pastor Fidalgo tem, é que as pessoas tenham uma mudança de coração e estejam dedicadas a fazer algo neste sentido. Vocês podem abrir as vossas Bíblias no capítulo 20 de João, e eu vou-vos lembrar que em Mateus 4, 18, outra coisa que se precisarem é de papel, eu tenho aqui na minha bolsa papel e caneta, e aconselho-vos a tomarem notas dos versículos que eu vos vou dar, se não quiserem tomar nota aqui no princípio, mas quando eu começar a explicar o como de evangelizar, aconselho-vos a escrever estas passagens. Em Mateus 4,18, Jesus andava pelo mar de Galileia, lá perto, e viu Simão, chamado Pedro, e o irmão André. E ele disse, venham a mim e eu vos farei, eles estavam a pescar, e ele disse, eu vos farei pescadores de homens. Quer dizer, isto não é uma coisa que sai assim à balda. Não, a Bíblia nos diz que o propósito de ele chamar eles era para fazerem
pescadores de homens. Em Marcos capítulo 1, versículos 16 e 17, diz exatamente a mesma coisa. Em facto, todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e vários, dizem a mesma mensagem, que faz daqueles que seguem Jesus pescadores de homens. Vocês estão lá em João 20, agora olhem para versículo 21. Esta passagem aqui é quando Jesus ressuscitou. Maria Madalena foi lá de manhã cedo e ela queria tocar em Jesus e ele não deixou, porque ele ainda não tinha subido ao Pai. Ele ainda não se tinha apresentado como o Cordeiro de Deus no altar do céu. Lembra-se que o templo aqui na terra que eles tinham, que os judeus tinham, era uma imagem da realidade que existe no céu. Então, ele, antes de alguém lhe tocar, ele tinha que se apresentar no céu perante ele. Por isso, ele não deixou que ela lhe tocasse. Mas ele apresentou-se aos discípulos. E aqui apanhamos em versículo 21, olha aqui. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aqui está. Ele não só passa esta mensagem ao princípio, como passa a mensagem ao fim. Entendem? Muita gente, quando a gente olha o ministério de Jesus Cristo, estamos a olhar nos milagres. Ele curou os doentes, ele levantou os mortos, ele fez isto e fez aquilo. E muitas das vezes a gente esquece da parte de ele evangelizar. Se vocês se lembram, o demoniaco de Gaderas, em Marcos 5, ele evangelizou ele. Estão-se a rir daquilo que eu estou a falar, já viste? Endemoniado. É? Eu escrevi aqui a palavra, mas deve estar errada. Endemoniado. Hey. Endemoniado. Mas vocês se lembram de ele ir em João 4 falar com uma mulher ao poço de Jacob? Era isso que ele estava a fazer. E é o mesmo que nos cabe fazer. E então ele enviou-nos da mesma maneira que Deus o enviou a ele. Agora, em relação com a igreja que a gente começou, vamos a ter a comparação com o Pedro. Ok? Pedro começou por ser pescadores de homens, como eu disse nos 2 versículos. Mas o Pedro depois, quando ele estava pronto a ir para a cruz, a ser entregado, o Pedro estava disposto a morrer por ele. Lembra-se dessa história? Mas pouco mais, nessa mesma noite, ele recusou Jesus. Ele denunciou Jesus 3 vezes. E então o Pedro, aqui Jesus aparece a eles, mas no capítulo 21, versículo 3, Pedro, em vez de ir fazer aquilo que ele foi mandado fazer, olha o que diz aqui. Versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Acha que ele vai pescar homens? Não, ele quer voltar à vida que ele tinha. Ele estava aqui, veio para baixo. Porquê? Porque Jesus apresentou-se naquele momento a ele e ele quer voltar à vida que tinha. Mas o problema é que quando uma pessoa sai da igreja ou faz uns caminhos errados, a tendência é de levar outros com ele. E acontece muitas vezes. Por isso diz aqui, os outros que o ouviram, no mesmo versículo diz assim: também nós vamos contigo. E aí está, ele foi pescar, mas Jesus não o largou, porque ele depois recuperou. Agora saltem para o versículo 15. Versículo 15 do capítulo 21. E depois de terem jantado, note-se que Jesus está na praia, manda-os pescar, mandar a rede para o lado, eles apanham os peixes,
Mas Jesus já tinha peixe a grelhar, e lá no mar da Galileia não tem sardinhas, tem um peixe que eu nem gostei muito daquilo, mas enfim. Mas Jesus estava lá com os peixes já, e eles trouxeram mais peixe. E o peixe que as redes nem aguentavam. Mas enfim. Mas aqui o propósito disto tudo que eu quero vos mostrar é que Jesus recupera Pedro. Então o versículo 15 diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais que estes? Lembra-se que a igreja do Efésio tinha abandonado o primeiro amor. E foi exatamente o que Pedro fez. Ele abandonou o primeiro amor. E então Jesus confronta-o: amas mais que este? Não, este pode estar a referir aos outros discípulos que lá estão, ou pode estar a referir aos peixes. Porque realmente o amor dele era ir pescar. Mas não importa qual é a referência deste. O que importa é que a mensagem que Jesus estava a passar para Pedro é que ele se o amava. E então veremos que ele disse isso 3 vezes. E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Como é que pode haver cordeiros se ninguém vai fora e conquista fazer cordeiros para Jesus? Como é que o pastor Fidalgo pode alimentar os cordeiros se eles não existirem? Se esta igreja não tem água viva, ou seja, continuidade. Porque vocês não podem pensar só o que está aqui dentro. É uma maneira errada de pensar. E muitas igrejas pensam: nós temos a nossa igreja, está tudo confortável, gostamos uns dos outros e tudo isso. Não, há mais que isso. E há mais que isso. E então ele aqui diz-lhe 3 vezes, versículo 16, tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E a 3ª vez, e por aí fora. E depois, ao fim do versículo 19, ele diz-lhe outra vez: segue-me. Segue-me. Pronto. Com isso, era só um exemplo daquilo que se passou na igreja do Efésios. Agora vou-vos dar 3 razões para evangelizar. 3 razões para irem evangelizar. Número 1. Primeiro é que é um mandamento. Não é uma sugestão, é um mandamento. Em Mateus 28, 17, nós sabemos: ide, diz ide, não diz para estar num lugar, esperar que alguém venha ter connosco para falar com eles. Diz ide, fazei discípulos, ensinai-os todos os mandamentos que eu vos ensinei. Os mandamentos que se fala aí não está a falar daquele não matarás, não roubar, não mentir, não está a falar isso. Jesus Cristo deu mandamentos a eles para eles continuarem com o trabalho da obra que é a vontade de Deus. E então, em Lucas 24, quero que vocês passem lá, Lucas 24, que diz a mesma coisa, mas eu quero... Vamos lá ver se eu consigo passar esta parte aqui. Diz em versículo 46, Lucas 24, 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e no 3º dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhos. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que no alto sejas revestido do poder. Repare, a promessa do Pai encontramos em Titos, capítulo 1, versículo 2. Se vocês forem lá, eu não vou, mais tarde sou capaz de ir lá a esse versículo, mas notem que essa é a promessa do Pai, que é em esperança da vida eterna que Deus prometeu e que não pode mentir, prometeu desde o princípio do tempo. É a promessa de vida eterna.
o primeiro coisa é que é um mandamento. Segundo, é que o inferno é real. Eu fico triste por ver certas pessoas passarem e terem a oportunidade de darem o evangelho a uma pessoa e deixar passarem. Porquê? Ou a pessoa não é importante para eles, ou realmente o inferno não é real. O inferno, as almas sofrem lá. Não há possibilidade de escapar. E nem só é eternamente, é para sempre, quando uma pessoa vai para este lugar. Eu gostava de saber se alguém ia passar na rua e tivesse um prédio a arder e você reconhecesse que estava lá uma mãe, estava lá uma irmã, estava lá um irmão a arder nesse prédio, se você continuava a passar sem fazer algo para acudir essa pessoa. É este tipo de coisas que nós não realmente sentimos, mas Deus sente. Deus sabe que essa pessoa, quando morre, vai para o inferno. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. A realidade do inferno tem que ser real na vida de um cristão. Se uma pessoa quiser ter a noção do inferno, basta ir a Lucas 16, o capítulo 16, e ver a história do rico e de Lázaro. Quando o rico entra no inferno, a primeira coisa que se nota é que ele tem olhos. Quando uma pessoa vai para o inferno, os sentimentos que você tem aqui, tem-os lá. O cheiro, o sentimento, lembra-se dos familiares. Tem sede. Se vocês conhecem a história, não vamos ler a história por causa do tempo. Lembra-se que o rico olhou para Abraão e disse assim: mande o Lázaro aqui avisar a minha família para que eles não venham para este lugar. Não era o que ele disse? E então Abraão dá uma resposta. E a resposta é esta: tem Moisés e os profetas, ouçam eles. Não disse, vão ler o Moisés e os profetas, porque Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele não disse para ir ler eles, ele disse para ouvir eles. Se eles não os ouvem, também não vão crer um que venha dos mortos. E é o que acontece hoje em dia, é que, apesar de Jesus Cristo ressuscitar dos mortos, provar que o fez, as pessoas não acreditam. Se eles não tiverem ouvidos para ouvir, nunca serão salvos. E vou repetir porque muita gente pensa que é só entregar um folheto para a pessoa ler e está salva. Uma pessoa não pode ser salva se não ouvir o Evangelho. E posso provar isso em montes de versículos. Tem que ouvir o Evangelho. Isto de passar um folhete com o Evangelho é uma semente. Mas a semente não gera se não tiver líquido. Não tiver quem dê a entender a essa pessoa. Terceiro. Primeiro é mandamento. Segundo, o inferno é real. Terceiro, há galardões para quem faz este trabalho. Abrem as vossas Bíblias em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 3. Vocês desculpem no tempo, eu sei que está aqui calor, eu devia ter trazido uma toalha daquelas de banho para... mas desculpem de estar aqui calor, porque aqui vocês devem conhecer isto. Ar-condicionados aqui em Portugal não existe. Mas peço-vos isto. Tomem atenção daqui para a frente e tomem nota, porque isto é importante. É importante. Sofrem um bocadinho com o calor. Eu não gosto de mensagens que são prolongadas, mas peço que aguentem um pouco, porque eu vou-lhes dar a Bíblia e ver, talvez um bocadinho mais longo do que eu costumo ser. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Então, número 3, galardões. Capítulo 3 de 1 de Coríntios. Olhem o versículo 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo?
senão ministros pelos quais crestes. Reparem aqui, esta igreja tinha muita inveja uns dos outros. A igreja de Coríntios é uma igreja que muita gente vai aqui e não deve. É preciso ter muito cuidado com as doutrinas que saem de 1 de Coríntios. Porquê? Porque é uma igreja que tem muitos problemas. E um dos problemas é que eles tinham inveja uns dos outros. Eu fui batizado do Paulo. Eu fui batizado de Apolo. Como se um era mais importante que o outro. E é o que o Paulo está aqui a explicar. Verificamos outra vez no versículo 5. Diz assim: senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Agora tomem nota no versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o quê? Como é que nós vamos ter galardões se não trabalharmos? E o trabalho que eu estou a falar, amigos, irmãos, é este: evangelização. Não estou a trabalhar, fazer aqui alguma coisa na igreja, no Lighthouse, estou a falar e ir lá para fora e fazer este trabalho que aqui está. Reparem que um faz uma coisa e o outro faz outra, mas os dois são um. Trabalham unidos. Eu posso ir falar de Jesus a uma pessoa e eles não receberem Jesus, mas pode haver outro que venha a seguir e falar com essa mesma pessoa e aí já se salva. Mas é Deus que faz a salvação. É Deus que aumenta. Pronto. Neste sentido, estas três coisas são essenciais para entender que é um mandamento, o inferno é real e Deus, quando nós trabalhamos para Deus, Deus paga bem. Entendem? Porque o galardão que vai ter para nós no céu, nós não calculamos o que vai ser. Eu podia ir por aí para fora, mas não vou por causa do tempo. Agora, o que é que eu vos vou pedir? Isto de o ouvir é muito importante. E então, com isso, abram as vossas Bíblias em Romanos 10. Romanos 10. Versículo 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repara, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os católicos invocam o nome do Senhor? Eles invocam. Eles invocam. Até os muçulmanos, acreditem, eles invocam o nome de Jesus. Mas repara o que vem no versículo 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creem? Não creram. Como é que uma pessoa vai invocar o nome do Senhor para a salvação quando não creram nele? Quando uma pessoa crê em Jesus, muita gente está debaixo desse pensamento que só por conhecer Jesus mentalmente já estão salvos. Não é isso. Não é isso. Crer numa coisa, neste caso em Jesus, é pôr confiança em Jesus Cristo. Eu dou um exemplo, para ver se entendem isto. Quando eu creio em alguém, vamos a ver que eu punha aqui, por exemplo, podia ser a Inês, mas eu ia dizer a ela: olha, Inês, pões-te aqui, aí embaixo, virada ao contrário de mim, fechas os olhos e eu pergunto a ti: se tu te deixares cair para trás e eu disser, eu vou-te apanhar, tu vais crer em mim? E ela diz ou sim ou não. Tem uma escolha. Compreende? Mas eu digo assim: vais crer em mim ou vais crer no teu pai? Vamos a ver que o pai estava ali lá do outro lado da sala. Eu disse: Inês, tu vais confiar em mim ou vais confiar no teu pai? Ela tem que escolher. Ela, apesar de gostar muito do pai dela, não pode pôr a confiança no pai para agarrar quando sou eu que estou ali para agarrar. Por isso, ela tem que pôr a crença em mim e não no pai.
As pessoas que conhecem Jesus e invocam Jesus, a maior parte delas põem a confiança nas obras deles, apesar de conhecerem Jesus. Ela pode crer que eu sou capaz de agarrar, mas ao mesmo tempo está a pôr confiança no pai dela. Eu não sei se isto é um bom exemplo para vos dar a entender esta coisa do crer, mas é preciso reconhecer que Jesus é que fez o meu trabalho e não se pode confiar em mais nada. Amém? Então, continuamos aqui com o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele em quem não o quê? Ouviram. E como ouvirão? Se não há quem pregue. Encontrar Bíblias para dar às pessoas é fácil. Você pode embrulhar uma Bíblia e dar a Bíblia à pessoa e dizer a ela, olha, aí está o segredo da salvação. Leia. Ela pode ler de capa a capa. Essa pessoa nunca se irá salvar. Porque tem que haver um pregador. Tem que haver alguém que explique. Vocês lembram-se da história do eunuco, Filipe. O eunuco estava a ler o livro de Isaías 53, que é sobre Jesus Cristo. Mas ele não entendia nada. Filipe é que teve de explicar. E chegou ao fim, ele salvou-se, foi batizado. E depois, vê se ele fazer o quê? Continuar para outros. Ele não ficou só naquele. E é isso. Por ouvir é que é a importância do Evangelho. Alguém tem que falar. E não é dentro da igreja. Tem que ser lá fora. Agora, vamos entrar numa fase onde é o como. Como fazer. Primeiro que nada, nós temos de estar preparados. Há de haver preparação. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Eu sei que este versículo é um dos favoritos de Lighthouse, o número 16. Mas, no versículo 15, reparem o que Paulo diz. E assim, quanto está em mim, estou o quê? Pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Repare que o apóstolo Paulo estava pronto. E é uma coisa que nós, crentes, temos de ter, ter a habilidade de o fazer. E é isso que eu quero que vocês tenham hoje. A habilidade. Mas não para aí, repare. No versículo 16 diz assim. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Sabe porquê é que muita gente não anuncia o Evangelho? É óbvio, é vergonha. Repare, se a Bíblia diz isto é porque acontece. Se acontece é uma questão de conquista. Você conquista a sua vergonha e esteja determinado. Eu vou-vos mostrar um versículo que o próprio apóstolo Paulo pede para a igreja de Efésios orar por ele. Para quê? Para que ele tenha confiança naquilo que ele diz. Quando ele abre a boca dele, o diga com confiança. Não ser tímido. Porquê? Porque uma pessoa, quando a gente aproxima-se de uma pessoa, essa pessoa sente se você é tímido, se tem a confiança daquilo que está a dizer. Porque se a pessoa sente que há uma coisa que não está certo, essa pessoa rejeita aquilo que ele está a apresentar. Acontece muitas vezes. Aconteceu-me quando eu era um bebé cristão. E então é isto. Mas repara agora a seguir. Eu vou-vos dizer porque isto é importante. O Evangelho, no versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o poder da salvação? É aquilo que você vai dizer? Se tem alguma coisa para dizer? Não. É o Evangelho que é o poder. Agora repare. Não importa qual é a pessoa que ouve o Evangelho, seja muçulmano, seja judeu, seja católico, seja testemunho de Jeová, o Evangelho para eles é o mesmo que vocês têm. Não pode mudar. Muita gente tem esta mentalidade, nós temos para lidar com os judeus,
temos que ir à lei e depois trazê-los para aqui, para lá. Não, o Evangelho é para todos o mesmo. O mesmo. Não, agora a gente de começar uma conversa, podemos mudar o ângulo de aproximação, mas o Evangelho tem que ser o mesmo para todos. Para todos. Agora, vão a Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Repara aqui no versículo 15. Está tudo lá? Versículo 15 diz assim: e calçados os pés, isto é a armadura do cristão, parte da armadura. E calçados os pés, na quê? Preparação do Evangelho da paz. Tem que ter preparação. Você não pode agarrar em nada e ir lá para fora. Oh, você conhece Jesus. Venha entregar a sua vida a Jesus. É isso que eu ouço muitas vezes. Ouça, Deus não quer que ninguém entregue a vida a Jesus para a salvação. Isso não é bíblico. Entregar a vida a Jesus vem depois da salvação. É que você tem que dar o coração para fazer essas obras que Ele quer. Para a salvação é o quê? O crer. O crer. Isso é que salva. E então ele fala aqui o quê? Para ter os pés. Porquê os pés? Porquê é os pés? Lá em Romanos fala que abençoados ou bonitos sejam os pés dos pregadores. Porquê? Porque os pés é que levam a pessoa a vários lugares para ir pregar o Evangelho. É por isso que está aqui. É os pés, porque os pés é que nos faz ir. Agora, em versículo 18 diz assim, isto é o Paulo a dizer: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, o próprio Paulo necessita oração. Olha aqui. E para mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de quê? Confiança. O próprio Paulo tinha que ter confiança quando ele pregava o Evangelho. É importante. É importante ganhar confiança. Como é que você vai ganhar confiança? É fazê-lo. Se borrar a pintura da primeira vez, vá à segunda. Se borrar a segunda, vá à terceira. Não há falta de pessoas para ouvirem o Evangelho. O que há mais... Olha, ontem fui ao Google só para saber isto. Fiz uma pesquisa. Qual era quantas pessoas morriam por segundo na Terra, globalmente? Alguém quer dar uma ideia? Por segundo. Quantas pessoas morrem por segundo? Cada segundo. 3 pessoas morrem por segundo global. 3 pessoas. De 100, uma talvez seja salva. De 100 pessoas a morrerem, talvez uma esteja salva. Lembrem-se do caminho que leva à destruição é largo. Caminho estreito, poucos que o tomam. Por isso, nós é que temos lá ir e dar-lhes o Evangelho. Agora, o método de o fazer. O método de o fazer. Eu faço e tento fazer com um parceiro. 2 pessoas. Em Lucas 10:1, ele dá indicação a 70 para irem 2 em 2 para as cidades, bater de porta em porta e pregar o Evangelho. E ele até diz que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Acha que um cordeiro no meio de lobos é fácil? Não é. Aí está. Uma das razões que nós não o fazemos, que muita gente não o faz, é por essa razão. Ter medo dos lobos. Das perguntas que são feitas. Mas não é preciso temer. Dar o Evangelho é fácil. Fácil. E então, esse é um grande exemplo, indo 2 e 2. Porquê? Porque quando um está em baixo, o outro levanta a outra pessoa. Encoraja a outra pessoa. Outro método, a outra razão por ir 2 em 2 é
Um, o outro ora. Ou seja, quando um está a dar o evangelho a uma pessoa, a outra pessoa mantém as distrações. Se houver um cão ou houver um bebê a chorar, entreter o bebê, enquanto a pessoa está a falar com a outra. Por isso, convém ter um... E eu chamo o parceiro silencioso. Porquê? Porque enquanto um fala, o outro não pode estar a falar, porque isso torna-se é barafundo, é embaralhado. É importante que uma pessoa esteja calada quando o outro fala. Ok? E então, com isto dito, eu dou-vos 2 versículos, mas quero que vejam pelo menos um. Mas este, em Provérbios 11:30, diz assim: o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Repare que diz que é você que vai ganhar as almas. Ok? Em Judas, vão lá a Judas. Este é o último versículo, antes de eu vos dar os versículos para vocês porem nas vossas Bíblias. Repare no versículo 21. Lembrem-se outra vez daquilo que eu comecei. A igreja do Efésios tinha trabalhos dentro da igreja, mas tinham deixado o primeiro amor e depois largaram, caíram de onde estavam e não faziam as primeiras obras. Agora no versículo 21 diz assim: conservai-vos a vós mesmos no quê? No amor de Deus. Exatamente o que dizia lá em Apocalipse. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Apiedai-vos. Tenham compaixão. O que a gente não tem muitas vezes é a piedade dos outros. Mas nesse sentido é a piedade daqueles que se vão para o inferno. Olha aqui o 23. E o quê? Salvai alguns. Como é que a gente vai fazer isso? Salvai alguns. Com quê? Com temor, arrebatando-os do fogo. Arrebatando-os do fogo. É preciso ter piedade para aqueles que estão perdidos. É preciso ter determinação, confiança e ir e salvá-los do fogo do inferno. Pronto. Com isso dito, como é que a gente vai fazer isto de evangelização? Como é que vamos atuar? Há três fases na apresentação da evangelização. Há o princípio, como se abre uma conversa. Há o meio e ao fim, fechar o negócio. Está bem? Falta de palavras, tenho que dizer estas coisas, mas vocês entendem. O princípio, como é que nós havemos de abrir a conversa? Se é de porta em porta, o que eu costumo fazer, eu bato na porta, não é preciso bater como a polícia. Muita gente vai lá, Não. E ter um sorriso, ter uma aparência amigável. Saber lidar com pessoas que a vida eterna está no balanço. E então bate à porta, quando a pessoa vem, entra, você tem de ser a primeira a cobrar o gelo. Break the ice, right? Cobrar o gelo. E então eu digo assim, eu arranjo, vocês devem ir com, vamos lá ver aqui, onde é que eu pus aquela carta? Eu tenho aqui várias. Aquele é o meu saco que eu levo comigo, mostra aí esse saco. Eu levo este saco, cada vez que eu vou porta em porta, eu levo isto comigo, ponho assim e cá dentro o que é que eu tenho? Se eu puder levar Bíblias para dar, eu ponho algumas aqui. Ponho Bíblias, ponho CDs com mensagens de salvação, com mensagens que ajudem aquela pessoa. E eu levo várias. E então levo também convites. Levo convites para entregar às pessoas. Coisa assim. Como o pastor tem agora aqui estes cartões, que é o que vocês devem usar. E o que é que acontece? A pessoa vem e eu digo assim,
Olá, o meu nome é Rui Nascimento, eu sou da Igreja Lighthouse e estamos a fazer convites pessoais às pessoas. E quando eu digo isto, um convite para quê? Um convite para a senhora visitar a Igreja Lighthouse. Gosto de fazer um convite, venha visitar-nos. E ao mesmo tempo, eu não deixo a pessoa falar. Mas tem um propósito. O que eu digo, eu convido aqui à Igreja Lighthouse, tome lá o convite. E ao mesmo tempo que entrego o convite, digo assim, você frequenta alguma igreja? Ou seja, alguma igreja? E eles respondem, muitas das vezes dizem, não, eu não frequento igreja nenhuma, não frequento igreja nenhuma, mas conforme a resposta, seja lá a resposta que for, você quer ser amigável, porque daí depende se ela vai continuar a conversa consigo ou não. Está a entender? Eu costumo abrir a conversa. E depois o que vem a seguir. Se ela disser assim, eu vou aqui à igreja Santo Paulo, ou o nome que existe, seja lá a igreja que for. Desculpa. Ar-condicionado. E então, quando elas dizem que vou aqui e vou lá, eu digo logo assim, lembra-se, vocês, antes de eu dizer isso, eu vou dizer assim, vocês não estão lá para criar debates, digo já. Se a conversa virar para debate, afastem-se, vão à próxima casa, vão à próxima pessoa, avancem. Isto não é para debate. O objeto da pessoa ir bater à porta ou falar com uma pessoa é para essa pessoa receber a salvação. O objeto é só esse, não é para discutir doutrinas, o que é que eles acreditam, o que não acreditam. Eles têm que ver, através da palavra, que realmente há uma verdade e é essa verdade que vai salvar. Então, quando elas dizem que eu vou aqui e vou lá, eu digo assim, olha, mas mais importante do que ir à igreja é isto. Se você morresse hoje, tinha a certeza se vai para o céu? E a pessoa começa a pensar, como é que as pessoas podem ter a certeza? É logo a resposta que eles costumam ter. Ninguém sabe isso. E o que eu digo é assim, mas a Bíblia dá-nos essa certeza. E então eles dizem, para mim, não tenho certeza. Se eles não tiverem certeza, vou fazer-vos uma pergunta. Eles estão salvos? Não. Não podem estar salvos. E então o que eu faço a seguir é isto. Posso-lhe fazer uma pergunta? Digo à pessoa. Posso-lhe fazer uma pergunta? Eles, claro. Olha, no seu entendimento, o que é que tem de fazer para ir para o céu? Não é nenhum teste, só quero saber o que é que você pensa que tem de fazer para ir para o céu. E a pessoa explica. E eles começam a dizer, não matei ninguém, não sou tão mau como este, aquele e ele. Eu vou à igreja de vez em quando, ou faço isto, eu faço aquilo. Eles dão a história. E depois deles de responderem, seja lá a resposta que for, você diz assim, a Bíblia diz algo totalmente diferente. A Bíblia diz algo totalmente diferente daquilo que você pensa. E não só, a Bíblia diz que pode saber que tem vida eterna a 100%. Você tem que dar uma certeza à pessoa. Quando você diz isso, a pessoa fica curiosa. Posso ter vida eterna? Sim, a Bíblia é verdade e eu posso lhe mostrar através da Bíblia que você pode ter vida eterna. E então eu digo logo a seguir assim, posso lhe mostrar aqui um versículo? Posso lhe mostrar um versículo? A este ponto há muitos que dizem, não tenho tempo. Há muitos que dizem, estou ocupado, estou a fazer ali batatas com bacalhau, ou seja lá a resposta que for. As pessoas dão respostas e conforme essa resposta você reage. Se a pessoa estiver disposta a ver o versículo, tem metade da batalha ganha. Está bem? E então o que acontece?
o primeiro versículo que eu costumo fazer, ou mostrar, é dar essa certeza à pessoa. E então eu vou a 1 de João. Lembrem-se, escrevam isto sistematicamente. Este versículo que eu vos vou agora dar, tanto pode ser dar ao princípio, como pode ser dar ao fim. Uma coisa é certa, você acabou de dizer à pessoa que a Bíblia nos diz que podemos ter a certeza e pode saber que temos vida eterna. Não foi o que eu acabei de dizer à pessoa? E é isso que você vai mostrar à pessoa. Você não está ali para mentir. Então, no capítulo 5 de 1 de João, o que eu faço é isto. Vamos lá ver se eu consigo fazer isto comigo. Eu mostro, ao mesmo tempo que eu leio, eu deixo a pessoa, se for possível, deixo a pessoa ler ao mesmo tempo. Lembrem-se, é para ouvir que a pessoa vai entender. E então eu leio no versículo 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais. Não foi o que eu disse à senhora que podia ser saber? Para que saibas que tens o quê? A vida eterna. Repare, quando fala com a pessoa é importante fazer perguntas conforme se vai lendo. Para quê? Para que a pessoa entenda. O propósito das perguntas não é para saber o que é que eles sabem da Bíblia, não é nada disso. É para ter a certeza que o que eles estão a ouvir entendem. E então aí diz, isto está escrito para que saibas e que tenhas vida eterna. E depois eu digo assim, olha, estas coisas que eu agora vou mostrar são aquelas coisas que diz aqui que está escrito. Está a entender? Amém? Ok. Pronto, agora começa a minha apresentação do Evangelho. A primeira coisa que faço, vou a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Agora vou-lhes dar uma dica que beneficia muito bem. Eu vou pedir à minha mulher aqui que mostre esta Bíblia aqui. Quando vocês falam com uma pessoa, o importante é manter aquela pessoa atenta naquilo que é dito. Porque muito fácil a pessoa perde o entendimento, é distraída muito facilmente. E então, quando você mostra de versículo em versículo, é preciso chegar lá a esse versículo o mais rápido possível. E então o que eu fiz, isto não é para me dar indicações onde é que está isto, onde é que está aquilo, mas o propósito, vocês estão a ver estas coisas azuis? Eu em cada uma pus um número. Pus um número com quê? Por exemplo, o número 1 leva-me... Lembra-se, aquele versículo que eu acabei de mostrar é automático, mas vocês têm a escolha de apresentar ao princípio ou apresentá-lo ao fim. O importante é dar a conhecer à pessoa que vai... A Bíblia diz que tem a certeza que pode ter a vida eterna. Entendem? E então, aqui no primeiro tab eu tenho o número 1. E o número 1 leva-me a Romanos... Olha, toma lá aqui isto. O número 1 leva-me a Romanos capítulo 3. E é simplesmente por isso. É só chegar agarrar naquele tabzito azul e está lá na página que precisa do versículo. E então, o primeiro versículo é este, número 10. Eu digo assim, olha aqui o que a Bíblia diz. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E explico o que é que a palavra justo quer dizer. Eu costumo dizer, justo é uma pessoa que não tem maldade nenhuma, é uma pessoa que está justificada, mas a Bíblia diz que não há nem sequer uma pessoa. E faço esta pergunta, você alguma vez fez alguma coisa mal? E o que é que a pessoa vai dizer? Claro que eles todos dizem que sim. Admitem que fazem alguma coisa errada. E depois, o que eu costumo fazer também, marquem isto, tenho sempre 2 versículos, pelo menos 2 versículos, para o que estou a mostrar. Neste caso, eu estou a mostrar à pessoa
que ela está doente, que ela é pecadora. Que ela é pecadora. E então, repare, isto é a mesma coisa como se você, vamos a ver, que tem cancro e tem doença e quer cura. E precisa de ir ao médico para curar. É quase idêntico. E então, quando apresento isto, eles veem que a Bíblia diz que não há um justo, nenhum. Mas vou do outro lado da página, no versículo 23, que é o número 2, do mesmo coisa, mostrar que eles são pecadores. Diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos de quê? Da glória de Deus. São todos, todos. E depois diz assim: olha, isto é para mim, é para si, e pergunto-lhe isto: você é pecador? Se a pessoa admitir que é pecador, você já tem essa parte concluída. Está a entender? Porque de que vale a salvação se eles não sabem do que é que eles vão ser salvos? Eles têm que reconhecer que estão pecadores, estão perdidos. E então esta parte, quando a pessoa admite que é pecador, pronto, passa à próxima fase. E então a próxima fase é ver as consequências do pecado. Ele é pecador, agora você vai ver as consequências do pecado. Romanos, versículo 6. Versículo 6. E então, eu na minha coisa azul, eu ponho lá o 6. Capítulo 6, versículo 23. E então ponho lá número 2 e mudo para lá rapidamente. E então, como eles admitiram que eles são pecadores, agora a Bíblia diz assim: eu por costume só mostro metade desse versículo. Mas se mostrar o versículo inteiro, está bem, não há problema. Mas a primeira parte do versículo diz assim: porque o salário do pecado é a morte. E então eu explico isto. O salário do pecado é a morte. Você vai colher um salário de você ser pecador. E a Bíblia diz que é a morte. E dou esta explicação. Quando você vai trabalhar, vai para o emprego, recebe um salário daquilo que faz. E a mesma coisa aplica aqui. Por causa de ser pecador, você vai colher esse salário. E esse salário é a morte. E digo assim, a maior parte do mundo sabe que vai morrer. Todos nós sabemos que vai morrer. O problema é este, e eu explico-lhe isto. Há uma segunda morte. A Bíblia fala de uma segunda morte. A primeira morte é a morte física. O corpo vai para a terra, que é o que está a falar aqui. Mas depois eu levo-os a Apocalipse, capítulo 20. Vamos lá virar para Apocalipse. Tens mais que uns 15 minutos? É um bocadinho, não é? É. Então, quando chego ao capítulo 20, olha o versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte não é um evento. A segunda morte é um lugar. E posso provar isso. Mas mostro-lhe o 14 e mostro-lhe o 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. E então eu mostro, este lago do fogo, como é que a gente o conhece? É o inferno. E então a segunda morte que a Bíblia fala é quando a gente vai parar ao lago do fogo. Segundo versículo nesta coisa do inferno. Capítulo 21, logo do outro lado da página, versículo 8. Versículo 8. Diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idolatras, e paro aqui, e digo assim para a pessoa: isto são pecados gravíssimos. De certo que o senhor ou a senhora não cometeu estes pecados. Dou-lhe o benefício da dúvida, não é? Mas eu leio logo a seguir para ela, ou deixo a pessoa ler.
e a todos os quê? Os mentirosos, e digo assim, você já cometeu alguma mentira? Alguma vez cometeu alguma mentira? A pessoa tem que ver que é mentiroso. E então, o que é o resultado? Olha o fim do versículo. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Que é o quê? O que é a segunda morte? O lago do fogo de enxofre. Pronto, quando chegam aqui, você pergunta assim, acha que Deus quer meter toda a gente no inferno? Porque todos somos pecadores, lembra-se do que diz o versículo? Acha que Deus nos quer meter lá no inferno? E a pessoa, 99% dizem logo, não, Deus não quer que façamos isto. E então leva-se o que é que Deus quer? Daqui para a frente, apresento o verdadeiro evangelho. A pessoa já reconheceu que é pecado, que é pecadora, e vai reconhecer que o salário do pecado é a morte. Pronto, não é preciso estar a bater num cavalo morto. Acabou. Se já entenderam estas partes, apresenta agora o evangelho. E o evangelho é quê? É Jesus Cristo, é o enterro, é a morte, o enterro e a ressurreição. Isso é o evangelho. Agora, há várias partes que você pode dizer, mas olhe em 1 Timóteo capítulo 2. Isto está a demorar muito, mas quando eu apresento, eu gasto uma média de 20 minutos cada pessoa, mais ou menos. À volta, fica em 20 minutos e tem tido sucesso. Ainda há 2 semanas tivemos um grupo, juntámos há 2 semanas antes de eu ir para aqui, para Portugal. Eram 19 pessoas que apareceram, tivemos 36 salvações num dia. Com este método, trabalha. 1 Timóteo, olha aqui no versículo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. De 3 a 5, aqui estabelece o que é que Deus quer para a vida da pessoa. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se... O que é que Deus quer? Todos se salvem. E venham ao quê? Da verdade. O que é que você está ali a fazer? A dar conhecimento da verdade. Porque as pessoas não têm conhecimento. Versículo 5. Depois é aqui que se começa a haver divisões. Ok? Depois diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aqui começa a apresentar a vida de Jesus. O que é que eu digo na vida de Jesus? Eu costumo, lembra-se dos 2 versículos, a lei dos 2 versículos para cada coisa? Eu apresento isto e apresento em Romanos 5, 8, para apresentar Jesus Cristo. Romanos 5, 8. Eu agora eu nem vou virar para lá o resto das passagens, vocês apontem porque é por causa do tempo. Em Romanos 5, 8, fala de Deus nos ama e que deu o seu Filho para morrer enquanto nós ainda somos pecadores. E eles veem isso, que o amor de Deus é através de Jesus Cristo. Você tem que explicar assim, Jesus nasceu de uma virgem. Se eles não acreditam que Jesus é Deus e homem, não acreditam naquilo que Jesus realmente é. Crer em Jesus é aquilo que Ele é. É crer em toda a parte de Jesus. Então eu digo, Jesus, Deus manifestou-se em homem, através da Virgem Maria, viveu uma vida sem pecado, sem qualquer pecado, e por causa daquilo que Ele disse que era, o povo começou a querer matá-lo. Entregou os romanos
explica a história de Jesus. Mas o importante é o Evangelho da Salvação, que encontra em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4, que é a morte, o enterro e a ressurreição, de acordo com as Escrituras. É o que diz lá, de acordo com as Escrituras. Você começa a dizer outras coisas que não estão nas Escrituras, é um evangelho, pronto, como dizem em Pedro, que nós nascemos de novo da palavra de Deus, da palavra pura. E então, aí, deu esse evangelho e levo-os também a 5:21 de 2 de Coríntios. 2 de Coríntios 5:21. Vê se eu vou isto rápido. Ou queres continuar? Queres continuar ou... Ok. Então, só para terminar, eu não vou ter possibilidade de acabar, mas no fim de aprender de apresentar o Evangelho, a parte que vai continuar a seguir, eu levo-os a Atos 16. Atos 16:30. Há quem faça a pergunta: o que é que eu tenho de fazer para ser salvo? E então eu olho para a pessoa e faço com que ele veja esse versículo a seguir, que diz: acredita em Jesus Cristo e tu serás salvo, e a tua alma, e a tua casa. E a tua casa. E é aí que eles vêm. Eu faço sérias perguntas, e uma das perguntas é estas: o que é que diz aí que é preciso ser para ser salvo? E eles leem: crer em Jesus Cristo. E faço lembrar daquilo que eles me disseram ao princípio. Se eles disseram: tem que ser boa pessoa, eu digo assim: é isso que diz aí? Que tem que ser boa pessoa? Diz aí que tem de pertencer a uma igreja? Diz aí que tem de fazer boas obras? Não diz isso. Então o que é que diz? Crer em Jesus Cristo. A seguir aí, levo em João 3:16, 17. Não. Sim, é esse, mas eu só estou a dar o endereço para poupar tempo, mas... Pronto, quando eles verem, reparem, a salvação vem pelo crer. Eles têm que reconhecer isso. Depois, a seguir, faço questão de eles reconhecerem o que é que vai ser o resultado de crer em Jesus. É dar vida eterna. Deus dá-vos vida eterna. Vida eterna dura quanto? Para sempre. Porque há muita gente que pensa que pode perder a salvação. Se perder a salvação, você recebe vida eterna. Não, é uma vida temporária. E depois, quando eles entenderem que é através do crerem, volto a Romanos 6:23 e dou-os a conhecer o dom de Deus. Porque diz lá, o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. 6:23. E ao mesmo tempo levo outro versículo, ao mesmo tempo, depois de mostrar esse, é Efésios 2:8 e 9, que fala sobre o dom de Deus. O dom de Deus. E então aí é que apresenta como se o dom fosse uma coisa grátis. Uma coisa grátis. Agora eu vou deixar o pastor Fidalgo vir aqui, vou parar aqui. Se ele quiser dar continuidade a isto, quarta-feira, aqueles que estiverem interessados, venham cá e eu ajudo-vos. Porque isto é importante. Esse sistema, depois de eu apresentar que isto é um dom de Deus, é dado, e dou exemplos de eu dar um presente a alguém e que não pode fazer nada para perder esse presente, porque Deus é dado. Se você tivesse a fazer alguma coisa, não é dado. É só até fazer aquela coisa de mal. Depois disso é que os levo então a Romanos 10, que era para eles invocarem o nome de Jesus
depois de receberem esse dom, para receberem esse dom. E uso também João 1,12, que é a identificação de um pai para um filho. O pastor Fernando tem aqui a Inês ao lado dela, repare nisto. Inês é filha do pastor Fidalgo. Se ela recusar o pastor como pai, ela ainda continua a ser filha dela. É verdade ou não? Porquê? Porque é a filha dela, é dele. E então é a mesma coisa que acontece em João 1,12. Dá a conhecer que você venha a ser filho de Deus, que depois não pode parar de ser filho de Deus. E a pessoa reconhece isso, e então quando chega a esse ponto, você dá a saber que está a ver através da Bíblia que é totalmente diferente daquilo que você crê quando eu cheguei aqui. E a pessoa reconhece. E então o que eu faço é isso. Você que concorda com estas coisas, se a pessoa estiver de acordo, concorda, e você verifica, vai atrás, você é pecador, o preço do pecado é a morte no inferno. E então, quando a pessoa entende estas coisas, eu digo, posso ajudar a aceitar o Senhor como Senhor Salvador, em fazer a oração, em invocar o nome de Deus. Eu ajudo se você crer no coração. E as pessoas dizem que sim. E então o que eu faço? Oro a Deus e elas repetem atrás de mim. E aí está. No fim deles entenderem o Evangelho, a salvação é essa. E então, a partir daí, depois dá umas dicas sobre a igreja. Olha, venha ser batizada. A igreja recolhe e deve ser batizada. Pode explicar o batismo. E aí, daí, vem esse convite que você lhe deu ao princípio. Vem para a igreja, para depois poder fazer discípulos. Desculpem, porque isto era para demorar, é para ser mais detalhado, mas eu cortei aqui algumas coisas. Se alguém tiver uma pergunta ou se tiver uma questão sobre o que for, por favor, aproxime-se de mim e então eu tento explicar então melhor a coisa. Está bem? Vamos orar então. Deus Pai, te agradeço pelo tempo que gastámos aqui na tua palavra, que não foi gastar o tempo, Senhor, espero que tenha sido útil. Trabalha nos corações das pessoas que ouviram a palavra. Te peço para que faças com que todos nós tenhamos determinação de ir para fora e, sei lá, usar a primeira pessoa que nós temos no nosso caminho e falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo a eles. Para que tu sejas glorificado, para que tu ponhas um sorriso nos teus lábios, para causa que os teus servos estão a fazer a obra que tu tanto queres que nós façamos. Obrigado, Senhor, por o tempo. Abençoa aqui esta igreja, continua a dar a visão ao pastor para que ele tenha os caminhos que tu queres que a igreja Lighthouse tenha. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Desculpa. Glória a Deus. Falaste muito bem português. Irmãos, é assim, eu tenho no meu coração, e eu vou fazer já esta semana, e vou fazer com ele. Eu falei com ele, há aqui todas as semanas na Torre da Marinha uma feira. E eu vou aproveitar da parte da manhã e vou andar com ele e vou evangelizar as pessoas na rua. Claro, depois ele vai viajar, sábado que vem ele já não está cá. Mas eu vou fazer todas as semanas. E quem quiser estar comigo e fazer isso comigo na rua, eu vou, eu vou abordar as pessoas na rua e vou fazer, eu já vi ele a fazer, vou andar com ele estes dias para fazer isso também. Daí o objetivo dos cartões, queria tanto que eles estivessem hoje prontos. Mas eu vou fazer isso. E porquê, irmãos? Porque nós temos que evangelizar mesmo. E não importa se a pessoa vem para a igreja, para aqui para Lighthouse, ou se vai para outra igreja, o que é importante é que as pessoas sejam conquistadas para Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, tenho isso no meu coração. E então eu queria fazer uma sugestão, o seguinte. Na quarta-feira que vem, à noite, apesar de ser reuniões de família, vamos, excepcionalmente esta próxima quarta-feira,
voltar a estar aqui quem quiser. Não são obrigados, como é óbvio, mas quem quiser. E vou pedir ao Rui, principalmente para gastar tempo nesta parte da prática. É aqui que nós precisamos muito. E depois, na quinta-feira de manhã, às 10 da manhã, quem quiser estar aqui connosco, venham estar aqui de manhã na quinta-feira. Oramos um pouco antes de irmos e depois vamos falar às pessoas. Vamos falar às pessoas. E vocês possam dizer assim, isso parece os testemunhas de Jeová. Irmãos, evangelizar é isso, foi o que Jesus disse. Jesus não mandou os discípulos 2 a 2. O 2 a 2 é importante para a pessoa não estar sozinha. Quem estiver a falar, estar acompanhado, ter ali um apoio. Eu não vou andar de gravata, nem vou andar aí... Eu vou andar normal, se calhar vou andar assim, t-shirt, vou falar com as pessoas, apresento o cartão, falo de Cristo, do Evangelho, e é isso que vamos fazer. Então quem quiser, quarta-feira que vem, à noite, vamos estar aqui para o Rui falar com mais calma esta parte da prática que eu acho que é importante, que agora ao final foi um pouco a correr, também está na hora do almoço, as famílias têm de estar, enfim, temos os nossos afazeres. Mas na quarta-feira à noite às 21 horas estamos aqui. E na quinta de manhã, às 10 da manhã, quem quiser estar connosco para evangelizarmos, irmos para a rua, vamos fazer. Amém? E vou fazê-lo aqui nesta região porque Deus deu esta igreja aqui nesta região. Numa outra altura se calhar vou para Corroios, noutra altura vou para Azeitão, noutra altura vou para Quinta do Conde. Toda esta região, todo este distrito que Deus deu a nós. Outras vezes vou para Lisboa. Onde quer que eu vá, e quem quiser estar comigo neste projeto, nós vamos evangelizar e tenho a certeza que Deus vai nos ajudar e vai ser bênção. Amém? Então vamos ficar de pé, glória a Deus, vamos terminar esta reunião e quero agradecer a Deus por esta oportunidade de ouvirmos esta exortação. Pai, eu te agradeço pela vida do Rui, da Leonor, que tu possas abençoá-los ricamente, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Obrigado também, Senhor, pela vida de todas as famílias da nossa igreja. Te pedimos a tua graça, a tua bênção sobre a vida de todos. E te pedimos também mais uma vez, Senhor, que tu possas nos dar esta ousadia, sem medo, sem vergonha, que nós possamos glorificar o nome de Jesus Cristo aqui nesta terra. Que tu possas, Senhor, nos locais onde nós estamos, onde nós vivemos, com quem nós convivemos, com quem nós abordamos na rua, os nossos amigos, os nossos familiares, nós pedimos, Senhor, que tu nos dês essa graça e essa ousadia para anunciar o Evangelho a toda a criatura. E Santo Espírito, agradecemos pela tua presença, porque sabemos que tu és connosco, que confirmarás a palavra com sinais e maravilhas e nos fará lembrar tudo aquilo que Cristo falou em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, esse é o nosso desejo e nesta hora oramos também agora em especial pela salvação dos nossos familiares, para que eles possam também ser salvos e estarem debaixo desta promessa, desta esperança que é a vida eterna. E um dia, como sabemos, iremos morrer, mas temos esta esperança que viveremos com Deus para sempre. Obrigado por tudo, Senhor, e todos digam comigo, amém e amém. Deus abençoe mais uma vez, muito obrigado. E portem-se bem, um bom almoço para todos, glória a Deus.